No vale de Elá, dois exércitos pararam diante um do outro em silêncio. Israel de um lado, os filisteus do outro. E entre os dois, um vale inteiro parecia segurar a respiração. Então surgiu Golias, um guerreiro de bronze, pesado, imponente, feito para assustar antes mesmo de lutar. Ele não veio apenas para vencer um homem, veio para humilhar uma nação. E por dias, ninguém teve coragem de responder. Até que um jovem pastor deu um passo à frente, um rapaz comum, sem fama, sem armadura, sem aparência de campeão, mas com algo que o gigante não conseguia medir: fé. Davi não apareceu naquela história por acaso. Antes de se tornar conhecido no campo de batalha, ele já conhecia a solidão do campo. Ele passava os dias cuidando de ovelhas, longe do barulho da guerra, longe dos aplausos, longe dos holofotes. Mas o campo ensina coisas que o palácio nunca ensina. Ali Davi aprendeu a vigiar, a proteger, a reagir rápido. Quando um leão ou um urso ameaçavam o rebanho, ele não fugia, ele enfrentava. Não porque fosse invencível, mas porque já tinha experimentado na prática que Deus o sustentava nas horas em que ninguém estava vendo. A coragem dele não nasceu no vale, nasceu na fidelidade escondida. Enquanto isso, Golias continuava lançando o desafio. Dia após dia, sua voz ecoava pelo vale como uma sentença de medo. Aquilo era mais do que um duelo. Era guerra psicológica. Se um homem caísse, a honra de todo o povo cairia junto. O tamanho dele esmagava a imaginação. Mesmo nas tradições antigas em que sua altura parece menor, ele ainda era enorme para os padrões do tempo. E o seu equipamento reforçava a ameaça. Bronze sobre bronze, peso sobre peso, como se o gigante tivesse sido construído para ser uma muralha ambulante. Mas o verdadeiro peso não estava só no corpo dele, estava no medo que ele espalhava. E medo, quando fica solto por muito tempo, começa a dominar corações inteiros. Foi nesse cenário que Davi chegou. Não veio como guerreiro treinado. Veio em missão de família, trazendo mantimentos aos irmãos e observando com olhos atentos a cena que paralisava Israel. E então ele ouviu as palavras de Golias, ouviu a arrogância, ouviu o desprezo, e algo dentro dele se acendeu. Não era imprudência, era indignação santa. Como alguém ousava insultar o Deus vivo daquela forma? Enquanto outros viam um monstro impossível, Davi viu uma afronta que precisava ser respondida. A pergunta mudou tudo. Não era mais: quem é grande o bastante para enfrentar o gigante? A pergunta passou a ser: quem confia o suficiente para obedecer? Quando Saulo soube que Davi queria lutar, tentou vestir nele a lógica da guerra comum. Armadura, capacete, espada. Proteção pesada, como se a solução para um combate desigual fosse transformar o pastor em outro soldado igual aos demais. Davi experimentou aquilo, sentiu o peso e percebeu na hora: não era dele. Não servia ao seu corpo, não servia à sua missão. E então ele disse não. Que decisão poderosa! Davi não recusou ajuda. Ele recusou viver por imitação. Não venceria sendo uma cópia de Saul. Venceria sendo o homem que Deus havia treinado no silêncio. Às vezes, a maior coragem é abandonar o que parece impressionante e escolher o que realmente funciona. Ele então pegou o que conhecia, seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. 5. Não por medo, mas por preparo. Não por dúvida, mas por atenção. A funda não era brinquedo de menino. Era arma antiga, precisa e devastadora nas mãos de quem sabia usar. Uma pedra lançada com firmeza podia ir longe, muito longe. E em Israel havia tradição de atiradores tão precisos que atingiam alvos mínimos com consistência.
Davi sabia disso. Ele não estava apostando na sorte. Estava usando habilidade, experiência e confiança. Mas havia algo ainda maior do que a técnica. Havia a convicção de que a batalha não seria decidida pela força humana, e sim pela mão de Deus guiando cada passo. Então chegou o momento. Davi desceu em direção ao vale e ouviu de novo a voz do gigante. Agora, porém, o medo já não governava sua alma. Golias avançava com escudo, lança e ameaças. Davi caminhava com passos simples, mas firmes. E naquele instante, ele pronunciou uma das declarações mais marcantes de toda a história bíblica. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que diferença! O gigante confiava em ferro, Davi confiava em Deus. O gigante confiava no peso, Davi confiava no propósito. Um estava cercado de armamentos, o outro estava coberto de fé. E diante daquele vale, a verdadeira batalha já começava dentro do coração. Golias riu. Viu um rapaz, viu fraqueza, viu desvantagem, mas não enxergou o que importava. Não percebeu que a fé de Davi já havia mudado o campo inteiro, e então tudo aconteceu rápido. Davi correu em direção ao combate, colocou a pedra na funda e girou com precisão. Um movimento simples, um instante decisivo. A pedra cortou o ar e encontrou o alvo. O gigante caiu, não caiu aos poucos, caiu de uma vez. O que parecia indestrutível desabou diante de um jovem que não dependia do próprio tamanho. O vale inteiro assistiu à virada. O orgulho do inimigo foi interrompido por uma confiança que vinha do alto, e o silêncio que veio depois falou mais alto do que qualquer grito. Mas a história não termina só na queda. Davi correu até o próprio adversário, tomou a espada que antes ameaçava Israel e a transformou em testemunho de vitória. Aquilo que era símbolo de terror virou prova de derrota. A arma do gigante tornou-se o selo final da sua queda. E de repente, o menino do campo já não era apenas um pastor. Era sinal para todo o povo de que Deus não mede os desafios como os homens medem. Israel aprendeu naquele dia que coragem não é ausência de medo. É confiança em um propósito maior do que o medo. E aprendeu também que a vitória mais verdadeira não nasce do tamanho da armadura, mas da força de uma alma rendida a Deus. Por isso, essa história continua viva até hoje, porque todos nós conhecemos algum gigante. Um problema grande demais, uma luta longa demais, um medo que fala alto demais. E a resposta de Davi ainda ecoa no vale: a batalha é do Senhor. Quando o mundo espera que você dependa só da aparência, Deus vê o coração. Quando todos contam suas desvantagens, Ele enxerga propósito. Quando a ameaça parece maior que a esperança, a fé dá o primeiro passo. E às vezes, 5 pedras, uma funda e um coração firme bastam para mudar toda a história. Compartilhe com alguém que enfrenta um gigante hoje.